notícia pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Está começando o programa Pauta Quente, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. E no programa de hoje nós vamos analisar a repercussão aqui no Brasil da sanção que sofreu a esposa do sancionado de Moraes, que também agora faz parte desse seleto grupo de violadores e pessoas que dão suporte aos violadores dos direitos humanos no mundo. Tivemos a repercussão aqui, notinha do Supremo, Gilmar Mendes saindo em defesa. Fora isso, também tivemos vistos cancelados, o visto do Bessias e o visto também da galera do Gabinete Paralelo, que foi denunciado no Vaza Toga 1, 2, 3 e por aí vai. Vamos começar então aqui agora falando da manchete do Gazeta do Povo. Bota no ar aí. Moraes diz que sanções dos Estados Unidos contra sua esposa é ilegal e promete não recuar. O ministro classificou a decisão como ilegal e garantiu que não irá se curvar às pressões externas. Volta para mim. Então vamos lá. Não podemos nos esquecer da filha do Eustáquio, jornalista exilado, que foi perseguido, teve suas contas bloqueadas. A filha do Eustáquio teve sua conta bloqueada com 16 anos de idade, teve suas contas de redes sociais, conta bancária bloqueada. Nós tivemos o caso do bloqueio de contas do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino. Tivemos também a perseguição da esposa do Eduardo Bolsonaro, que teve suas contas congeladas. Fora os familiares dos outros que estão lá presos inocentemente da farsa do golpe do 8 de janeiro, que tiveram contas bloqueadas, perseguição em cima das famílias. Mas agora, quando mexe na questão do Supremo salve-salve sancionado de Moraes, ele acha que é uma atitude ilegal. Sendo que a lei Magnitsky não foi aplicada em cima da esposa dele. É simplesmente uma abrangência da lei. Ela foi pega na sanção aplicada no CPF do Alexandre de Moraes. Sendo assim, eles dão o que dá suporte financeiro para que o violador dos direitos humanos continue a violar os direitos humanos. Eles pegam todo o suporte, que a ideia da lei é a asfixia financeira, como a gente fala, vira um leproso internacional. E não só a esposa, que é sócia em 50% do Instituto Lex, que é um instituto que não tem curso nenhum de estudo jurídico, que só está o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes, que recentemente comprou uma casa com de 12 milhões de reais, colocando uma notinha em cima da outra. Só que os Estados Unidos, eles veem essa movimentação e eles vão sancionar tudo que está ao redor, porque a ideia da lei é asfixia financeira para o sancionado não conseguir fazer negócio com ninguém, simplesmente pelo fato de violar os direitos humanos. E agora a mulher de Moraes sendo sancionada é uma coisa ilegal, uma perseguição à família, sendo que o próprio Moraes, como eu falei aqui anteriormente, está em notícias nos jornais, você pode dar o Google, pode colocar no Grok ou dar um GPT, que você vê a quantidade de famílias que foram perseguidas injustamente e ilegalmente por ações monocráticas desse ministro sancionado de Moraes, que agora não adianta ficar nervosinho, nem tentar contratar escritório via AGU, que o Bessias também acabou de ser, perdeu o visto. Então, quer dizer, eles começam com visto e, com certeza, pelas declarações do governo americano, das figuras como o secretário Marco Rubio,
o secretário do Tesouro americano, quem aplica diretamente a lei, e de pessoas de vários escalões, a lupa está totalmente voltada para essas ações aqui no Brasil. E tem pessoas que ainda falam que não é só por causa de Bolsonaro. Não, Bolsonaro é uma vítima dessa perseguição. Existem milhares de pessoas presas e exiladas e fugindo dessa ditadura do judicial injustamente por uma farsa de uma trama golpista do algodão doce e da pipoca, onde pessoas foram presas exatamente só pelo fato de estarem acampadas na frente do quartel, nessa ilusão democrática que eles tanto implicam, que houve um golpe de Estado, como se isso fosse uma verdade, como se o Brasil acreditasse nesse tipo de narrativa. Nós tivemos a manifestação agora do final de semana, que foi uma micareta fora de época, aqui no Rio e em Salvador. Uma micareta, porque as pessoas foram porque teve show. Agora, se a direita botar um Gustavo Lima, um Chitãozinho Chororó, um Leonardo, de graça para a população, com certeza terá de 50 vezes mais pessoas do que teve essa manifestação, que a única cor verde e amarela foi um bandeirão que colocaram lá, porque o resto era todo mundo de vermelho. Então, essa sanção que foi estendida à esposa do Alexandre de Moraes, ela não foi sancionada por ela, e sim pelo conjunto da obra, porque como ela é sócia, 50% do Instituto, e ainda tem o escritório de advocacia, que também indiretamente aí vai ser sancionado, e já dizem aí que já perderam milhões em contratos internacionais. A ideia da lei é ter a asfixia financeira para o violador não conseguir violar mais direitos humanos. Mas aí nós temos mais repercussão em cima dessa sanção. Manchete do Globo: uso da Magnitsky contra a mulher de Moraes aumenta o risco de Bolsonaro ir para a papuda. Volta para mim. A reportagem sugere que o Moraes, sancionado de Moraes, ficou irritadinho com as medidas que foram tomadas para endurecer mais ainda a sua postura. Faz com que ele queira endurecer mais ainda a sua postura com Bolsonaro. O que está acontecendo aqui é nitidamente porque eles estão mostrando para o mundo que realmente isso é uma perseguição. É uma perseguição política implacável contra um espectro, um lado da política. Então não existe isso de recuo, e eles cada vez mais dobram a aposta. E agora já está sendo falado que Bolsonaro vai para a papuda exatamente porque a esposa de Moraes foi sancionada. Tivemos também o Gilmar Mendes, que falou que tem um apoio irrestrito. Eles estão colocando o alvo na própria testa para o governo americano, porque a lei é clara. E não é só a Magnitsky, que agora, como eu já tinha falado aqui no programa, em programas anteriores, sobre o impacto dessa lei, sobre o que ela representa, e agora a gente vê aquelas piadinhas do ministro, quem vai perder o visto primeiro, quem não vai, rindo. Tivemos depoimento do Barroso quase chorando que perdeu o visto americano. Só que quem dá suporte a sancionado, tanto o apoio logístico, financeiro ou apoio aos atos, quer dizer, essa primeira turma que votou com o Alexandre de Moraes a favor dessa perseguição, com certeza já está na mira de sanções. E o Lula deve estar discursando agora, se já não discursou na abertura do discurso da ONU, e o Trump também já deve estar falando, eu estou gravando aqui o programa, mas daqui a pouco ele repercutir também. O Brasil está se afundando cada vez mais, porque junto com a Magnitsky tem a abertura da seção 301 da investigação comercial, que é exatamente aí que vai ver a relação bancária entre o sancionado e não. Então é uma decisão que o banco não é obrigado a ter a pessoa como cliente. Mas se o banco quiser continuar a ter o comércio internacional, o sistema SWIFT, e operar em outros países, vai ter que fazer uma escolha. Ou quebra com as multas que virão, ou isola o sancionado de Moraes.
E o STF fecha em todo o entorno. Nós tivemos a declaração do Gilmar Mendes, via Metrópole. Coloca na tela aí a matéria do Metrópole. Paulo Capelli. Gilmar Mendes repudia a sanção do governo de Moraes, do governo Trump, a resposta de Moraes. Volta para mim. Então o STF agora está se mostrando como uma corporação, vamos colocar assim, uma organização, uma OCRIM, onde tem um sancionado que faz parte e outros sancionados com a perda do visto, que não deixa de ser uma sanção, atuando em cima numa tentativa de blindar o sancionado. Só que a Lei Magnitsky, ela pega também quem está ajudando a blindar esse sancionado. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, as pessoas podem estar levando isso de uma maneira como fosse um ataque à soberania nacional, e não tem nada a ver ataque à soberania. Quem fez o ataque à soberania são esses membros do STF que sequestraram a nossa democracia, que sequestraram o poder do Congresso Nacional, que estão querendo agora emplacar uma PL da dosimetria, como se isso fosse resolver alguma coisa, desenterrando do pó Aécio Neves, tirando do caixão o Michel Temer, o Draculão, e colocando o Paulinho da Força, que de força não tem nada. Exatamente um sindicalista ligado ao PT historicamente, estão desenterrando agora pessoas que estão dizendo que são de centro-direita. Estão levantando agora até o Maia, Rodrigo Maia, falando que não tem como falar que nós somos centro, nós somos... Rodrigo Maia de direita aonde? Então essa turma que já perdeu a mão da condução do governo há muito tempo e não tem mais como fugir da perseguição, as manifestações estão aí, elas mostram, a esquerda só botou gente lá porque tinha artista, show de graça, a pessoa foi lá ver lá, Caetano, ver lá o Gilberto Gil, essa turma que pedia pelo amor de Deus pela anistia e agora são os anistiados contra a anistia e recebendo aquela mesadinha do governo que para mim tinha que colocar um projeto de lei para tirar, já que não quer anistia, então tira a mesada dessa turma aí que recebe por mês lá grupos terroristas que atuaram antigamente, homens bomba, grupo armado, assalto a banco, sequestradores de embaixadores, de empresários norte-americanos, de empresários europeus, exatamente para implantar uma ditadura do proletariado. Nunca foi pela democracia. Eles usam a semântica da palavra democracia para enganar você, seu trouxa, que acha que eles estão defendendo uma democracia. E isso vem se implantando na história, professores de história que querem esconder a verdade, mostrando um lado só para o aluno e criando essa narrativa de que tudo da ditadura militar foi ruim e que o PT lutava pela democracia, a esquerda. Eles queriam implantar o comunismo aqui no Brasil e não conseguiram, mas foram anistiados. Então você vê aí como é essa guerra cultural que nós estamos vivendo há bastante tempo. Temos o Messias, que foi sancionado, perdeu visto, está aí, putinho das calças aí, reclamando com todo mundo, com a soberania. Mas tem o seguinte, ele contratou um escritório com dinheiro público pela AGU para defender uma pessoa física, que é o Alexandre de Moraes. Defender um sancionado. Então como é que fica isso? Será que cairão na Lei Magnitsky também? Vão continuar a defender o sancionado ou não? Porque se der apoio, essa sanção pode vir para o governo. Muita coisa está para acontecer, a diplomacia do Brasil está em choque, quer dizer, não existe diplomacia. E vamos continuar aqui acompanhando. E se você gostou do programa, comenta, curta, compartilha, manda esse programa para geral. Eu sou o Carlos Emílio Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Eu vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos
somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem